Então, olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma classe de professores. Vamos começar orando, né? Eu vou pedir ao irmão Gordinho, né? Carinhosamente nós chamamos, irmão Dornelles, para fazer uma oração para a gente começar a lição. Vamos lá, então. Querido e bom Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento aqui de estarmos reunidos para estudar, mais uma vez, recapitular a lição, mas nós pedimos humildemente, Senhor, que tu seja o nosso professor. Por nós mesmos, somos vários pecadores, nada temos a te oferecer, mas te agradecemos pela lição, pelo carinho e pela tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a lição dessa semana, que é a lição 12, mensagem que vale a pena compartilhar. A gente compartilha muita coisa, né? Mas existem mensagens que vale a pena compartilhar. A lição dessa semana é uma lição, assim, eu gostei bastante. Mas o verso para memorizar, que está em Apocalipse 14, no verso 6 a 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pegar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Mensagens que vale a pena compartilhar. Diante desse início, desse texto, desse verso, o que vocês compreendem sobre essa mensagem de Apocalipse 14, do verso 6 e 7? Valdir, quero começar aqui desejando um feliz sábado aos nossos irmãos que estão em casa, os que ainda não podem estar pessoalmente na igreja, né? E o Apocalipse sempre começa um trecho, né, que é chamado de perícope, ou com o verbo ver ou com o verbo ouvir. Esse aqui começa com o verbo ver, sempre na primeira pessoa. João é quem está narrando a descritiva. E ele vê um anjo voando pelo meio do céu. E ele vai descrever o que esse anjo faz. E nós vamos analisar 3 mensagens que vêm dos anjos. Por serem dos anjos, são mensagens angélicas. E essa mensagem ela é tão preciosa que nós vamos ver que ela é presente. E se ela é presente, ela é urgente. Se ela é urgente, vale a pena compartilhar. Ok, muito bem. E essa mensagem que vale a pena compartilhar com o princípio do verbo, que é ver, né, que nós estamos aqui, vi outro anjo pelo meio do céu. E nós temos aqui que é uma essência de um evangelho, e esse evangelho é Jesus, né, David? Então, realmente é uma mensagem que vale a pena compartilhar. Agora, veja bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui, já passando para a próxima fase da lição. A mensagem... Alguém tem mais alguma coisa a mencionar sobre a primeira parte da lição? Eu queria fazer um comentário aqui, viu? Além de mostrar o evangelho em si, de mostrar o que nós temos que fazer, o que nós temos que pegar e gritar em alta voz, proclamar, ele tem um significado interessante, esse verso. Ele fala aqui, temei a Deus, o temor a Deus que nós, o ser humano, tem que ter. Primeiro caso. Segundo caso, ele coloca como verdadeiramente Deus é. Criador, adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então fala da criação de Deus, da volta de Cristo, da promessa de Cristo, e do temor que o homem tem que ter. Não esquecendo que temor não é medo. Temor é respeito, é cuidado que tem para aquele que a gente adora. Ok. E essa é uma mensagem, Dornelles, que vale a pena compartilhar aos outros, sem dúvida alguma. Agora uma outra coisa aqui. Vendo a página, a lição do Romário, seja bem-vindo. Romário já está atento. Seja bem-vindo, querido, da classe. Aqui nós temos aqui Pedro, ele teve aqui uma mensagem para o tempo presente, uma mensagem da verdade no tempo presente, Agora, eu queria fazer uma pergunta.
Que mensagem é esta? Serve para nós hoje? Essa mensagem do tempo de Pedro, que mensagem era esta? E essa mensagem serve para nós hoje? Lá, minha gente. Responda aí, Thaís. Ribeirinho? O microfone está fechado. Romário precisa falar. Dá uma boa noite aí, Romário. Fala conosco aí. Não, né? Pois é. Eu acho que... olha aí. Conforme a tua pergunta que você fez aí, se a mensagem de Pedro era presente para o tempo dele, e se ela é presente para nós, é claro. Né? Nós estamos aguardando a vida de Jesus. Todos nós estamos aguardando a vida de Jesus. Todos nós temos uma missão comissionada por ele. E devemos levar essa mensagem para divertir o povo da nossa época, né? E mais do que nunca, essa mensagem é presente. Ela é para nós, sim. Por que não? E devemos realmente vivê-la, né? Aqui na pergunta número 2 da lição, ele fala que Jesus veio para salvar, e ele é tudo para nós, é a majestade do céu, né? Então, a mensagem é presente para nós. Ok. Aqui nós aprendemos que a mensagem da verdade presente no tempo de Pedro é a primeira vinda de Jesus, embora mencionada aqui a segunda vinda, mas o foco era Jesus, o Messias, o Salvador. Que mensagem maravilhosa. Ela serviu a Pedro no seu tempo, antes de Pedro e depois de Pedro, e ela é bem-vinda ao nosso tempo hoje também. Tudo que vem de Jesus nunca será desatualizado. Sempre é atual, né? Tudo que vem dele para nós. Então, de Jesus para cá não tem nada que fala assim, isso aqui foi para o tempo passado. Não, tudo que vem dele é atualizado, é para nós hoje. Então, eu posso dizer que essa mensagem da verdade presente de Pedro era uma mensagem atemporal, não é isso, David? Ela é uma mensagem atemporal. Ela não tem tempo. Não tem tempo, Valdir. Agora, ela muda com o tempo. O que acontece? Como que ela muda? Qual era a mensagem de Deus para Faraó? É a mesma que está no Apocalipse? Não é. Deixa aí o meu povo. Qual era a mensagem de José no Egito? Era uma mensagem profética. Vai haver 7 anos de bonança e depois 7 anos de vacas magras. Deus sempre teve uma mensagem para os dias do seu povo. Como o contexto bíblico da escritura da Bíblia, ela não duraria todo o período, Deus deixou uma mensagem para o futuro. Qual é a mensagem bíblica para o futuro, especial para os últimos dias? O Apocalipse. Então, o Apocalipse é a verdade que eu e você precisamos conhecer. Um dia desse, Valdir, alguém perguntou assim: vocês estão fazendo classe bíblica do Apocalipse, só que a maioria dos alunos são adventistas. Não deveria ser para quem não é adventista? Sabe como que eu penso? Deve ser para adventista até o dia que souber de cor os significados. Até o dia que souber pelo menos uns 50 versos de cor do livro do Apocalipse. Enquanto não conhecer os significados, as aplicações, significa que não conhece o mínimo. Se eu não conheço o mínimo, é como eu ter o ouro e viver pobre. Então, o Apocalipse é uma verdade, uma mensagem especial, e bem-aventurado aquele que lê, aquele que entende as palavras contidas nesse livro. Atualíssimo, né? Verdade. Porque, veja bem, geralmente quando a gente fala de foco, é um objetivo, tem um alvo, né? Algo a alcançar. E qual é esse foco do tempo do fim no Apocalipse? Amário, você quer compartilhar conosco alguma coisa? Mas tá meio sério. Não, tá funcionando, acho que o dele. O foco principal é a segunda vinda de Cristo. Né? Com certeza. Eu quero fazer só um comentário antes, para você entender. Quando eu conheci Apocalipse a primeira vez,
eu quase morri de medo, velho. Meus medos eram tantos, tão grandes, porque eu dizia assim, ó, não vou mais ver meu filho crescer, o mundo vai acabar, eu vou morrer no Lago de Fogo, eu não tenho mais arrumação, eu me senti mal. Mas quando eu comecei a ler de novo, comecei a aprender as figuras, as situações todinhas, aí eu comecei a me dar conta. Como o David falou uma coisa interessante, aquele que leu o Apocalipse e não entende tem que ler de novo e tem que continuar estudando. Por isso que é o foco também é dos adventistas. Porque tem muita gente que leu o Apocalipse, mas não entendeu até hoje. É uma promessa, é um foco da segunda vinda, que é o principal, né? E mostra a queda de Babilônia. E isso é interessante demais. Isso vai mostrar por que nós seguimos esse Deus maravilhoso e não seguimos outras situações que muitos seguem, lamentavelmente. O Bernelis, eu acho interessante que no Apocalipse 1:7, é 11:15, 14, de 14 a 20, 19, de 11 a 18, aqui nós temos diferentes temas, né? Nós temos aqui diferentes temas ou imagens, mas a mensagem aqui é a mesma, a volta de Jesus. Você acabou de mencionar o que é certinho. Porque o foco do Apocalipse é mostrar a segunda vinda de Jesus, nos preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. A mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. Qual é a mensagem do Apocalipse? Agora nós falamos aqui o foco, e agora qual é a mensagem do Apocalipse para o tempo do fim? Qual é a importância da mensagem do povo de Deus, da mensagem do Apocalipse, desse foco do Apocalipse para o tempo do fim? O que vocês acham? O que vocês compreenderam da lição de terça-feira? Valdir, antes de Jesus nascer, o foco da mensagem era a vinda do Messias. Então você tem o servo sofredor. Quando Jesus nasce, o foco é o cumprimento das profecias messiânicas. Isso aí já se cumpriu. Agora, qual é o foco da mensagem? É a segunda vinda do Messias. A segunda vinda. Então, o Apocalipse, em algum momento da lição foi falado. Muitas vezes nossa visão está na simbologia. Nos animais, nos ventos, nos cavalos, nas 7 pragas. Enquanto que nós deveremos ter a visão de que o principal é Jesus. Jesus é o principal personagem do Apocalipse. (14 a 20), nós temos aqui como retratar o retorno do Senhor. E aqui nós temos algumas alternativas que falam da volta de Jesus. Aqui nós temos 2 tipos de colheita da ceifa quando Jesus voltar, né? Aqui nós falamos da colheita de grãos e de uvas. Agora uma pergunta, quais são os significados? Ele voltou, Rodrigo. Queria ver se ele voltou. Eu estou aqui, Valdir, sim. Conclui, pode ter mais concluição o seu raciocínio dele. Desculpa aí. Eu falava que quando Jesus nasceu, o foco era o cumprimento da profecia messiânica. Só que Jesus já morreu e já voltou para o céu. Então qual é o foco agora? É cumprir a promessa que ele mesmo deixou. Virei outra vez e vos levarei. Esse que volta para o lugar, é isso aí. Então agora o foco é a segunda vinda do Messias. Como ele virá, aí a gente vai analisar, porque tem muitas figuras de linguagem. E eu gosto muito, porque tem lugar que ele fala com uma foice na mão. Tem hora que fala que ele vem nas nuvens do céu. Tem hora que ele vem num cavalo branco. Olha, de que jeito que Jesus vem? É num cavalo, é com uma foice, é num trono. Cada uma das figuras de linguagem foi dita para um público específico. Mas a essência da mensagem é que ele veio como um rei com grande majestade. Por que ele vem com grande majestade? Porque só um rei pode dar um galardão. Qual galardão? Para todos aqueles que o amaram e foram fiéis à sua lei. Ok.
Eu acabei de mencionar aqui agora há pouco, David, não sei se você chegou a ouvir, que no Apocalipse 14, aqui fala que na volta de Jesus, ele vem para fazer 2 tipos de ceifa, porque a seara já está madura, certo? Aqui vem falando da colheita de grãos, né, e da colheita de uvas. Qual é o significado dessas duas figuras de linguagem ou imagens? Os grãos é porque deram bons frutos, e o que deu bom fruto vai ser colhido, né? Lembra que Jesus fala também do trigo? Então, esses grãos aqui é o trigo. Agora, as uvas, tem uvas que são azedas. Uvas azedas, elas quase não têm nenhuma... Quase um bom vinho, elas vão ser pisadas. E ao ser pisadas, elas vão ser descartadas. Eu quero ser o trigo, aquele que vai estar do lado direito para receber a recompensa maravilhosa. Amém. Essa mensagem é para o tempo do fim, David, que vocês acabaram de mencionar, que Cristo vem, e ele vem para fazer uma colheita, e aqui nós aprendemos 2 significados. Mas também, antes dessa colheita, o Apocalipse 14, ele traz uma mensagem, que é a proclamação do Evangelho Eterno, que está aqui na pergunta 5, né? Apocalipse 6 e 7, né? A proclamação do Evangelho. Eu acredito que aqui no verso áureo, viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno era pegar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e a cada tribo, e a cada língua. Então, antes do simbolismo dessas colheitas, existe um evangelho eterno e ele será pregado a todo o mundo, né, e a toda geração. Eu acredito que Deus ele não vai pegar ninguém desprevenido ou despreparado sem que não conheça, sem que não saiba dessas verdades. E a proclamação é interessante, viu? Porque é uma obra que é feita pelo Espírito Santo junto conosco, que somos os proclamadores. Ou seja, nós somos os arautos hoje. Um arauto é aquele que programava, fazia... Vocês já viram aqueles filmes medievais onde tem um cara que vai correr com uma besta, né, na mão para lutar com um cavalo, assim, tudo. Mas sempre tem aquele que não, é o arauto que vai proclamar quem é ele, quem foi, o duque fulano e tal. Lembra daqueles filmes que a gente assistiu muitas vezes? É o que vai acontecer. Nós, como adventistas, temos que proclamar a vida de Cristo. O grande, o Criador, o Messias, o Rei dos Reis, né? Eu fico vendo muito, e assisti esses dias ainda a pregação do pastor Rafael, aquela que ele faz lá da União Norte, lembra? Acho que muita gente já assistiu a respeito da volta de Cristo, como seria a volta de Cristo, onde emociona muitas pessoas. A proclamação é essa. Nós temos que proclamar esse tipo de coisa, explicar para os outros como vai ser realmente a volta de Cristo. Ok. Aos irmãos que estão presentes aqui, que queiram participar, fiquem à vontade, viu? Agora, queridos, nós vamos entrar aqui numa parte mais acirrada para o nosso papo dessa noite, da discussão dessa lição, compreensão mais plena da verdade. Aqui no Apocalipse 14, e a gente estava conversando um pouco mais cedo hoje, né, com o Ribeiro lá, ele falou assim que o tema é adoração. Eu acredito que o Apocalipse 14, se nós formos pegar do primeiro verso até o último, o tema realmente é verdadeira adoração. Adoradores verdadeiros. E aqui nós temos que compreender que o capítulo 6 e 7, o capítulo 14, o verso 6 e 7, vem falando de temer, reverenciar, adorar a Deus em tudo que nós, não é só numa parte, é em tudo que nós fazemos. E aqui é agradar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Porque foi Ele quem fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E quando a gente vai vendo esse paralelo aqui, nós aprendemos que aqui em Eclesiastes 12, 13, Coríntios 6, 19 e 20, vem falando assim que o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. E ele foi comprado por grande preço. E Eclesiastes diz que de tudo, o que se tem ouvido é o quê? O fim é teme a Deus e faz o quê? E guarda os seus mandamentos. Aqui entrou o foco da adoração. E eu acredito que o Ribeiro queira fazer algum comentário sobre essa parte de quarta-feira, na questão da adoração do Apocalipse 14, 6 e 7, porque, na realidade,
Isso aqui é o divisor de águas entre o verdadeiro e o falso adorador. Essa mensagem, essa mensagem de Apocalipse 14, do primeiro anjo, ela é riquíssima de informação para nós, né? O primeiro ponto aqui, que vem um chamado, né, para adoração, para temer a Deus, né? E dentro dessa mensagem aqui, você vai reconhecer Deus como Criador do céu, da terra, de tudo que ele está, e automaticamente essa mensagem está linkada com o sábado. Eu já disse uma vez lá na igreja, até pregando sobre esse assunto, que quando você pega uma Bíblia e põe debaixo do braço e vai para a igreja de sábado pela manhã, você está dizendo para todas as pessoas que te veem que você não crê na evolução, no evolucionismo. Está dizendo que você crê no Deus verdadeiro, porque você vai adorar ele nesse dia. O sábado é o santuário do tempo. Toda semana vem até nós. E ele é central nessa mensagem do primeiro anjo. Ele é muito central. Se você observar, é ele, exatamente a centralidade desse texto está aqui no sábado. E essa mensagem do Evangelho Eterno, que deve ser pregada a todo mundo, ela tem caráter universal, todas as pessoas, e é importantíssimo para os nossos dias hoje, precisa ser compreendida e ser obedecida, né? Precisa ser obedecida. Para nós não deve ser um privilégio poder. Sábado passado eu participei da classe bíblica aí online com o David, com os irmãos que estavam presentes, e o tema foi esse, né? O tema foi exatamente esse daqui, Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica, e foi realmente amplamente debatido, esclarecido no tema, e nós não podemos deixar de destacar a importância do sábado dessa mensagem, né? Nós somos chamados a adorar a Deus, e adorar a Deus de verdade requer de nós a obediência irrestrita aos seus mandamentos. O ponto. Sábio Ribeirinho, você, muito bem, obrigado pela sua colaboração. Aqui nós vemos nessa mensagem ligado, né, com de Apocalipse 14, o verso 7, 6 e 7, linkado com Gênesis, né, no momento da criação, depois que tudo que Deus fez, ele criou o sábado, santificou, abençoou e descansou como criador de toda a sua obra, como que fizera. Aí a gente vai para Êxodo, nós temos aqui lento de sábado, e vem falando da criação. Aí nós vemos aqui, agora veja bem, se existe uma verdadeira adoração, porque também tem uma falsa adoração. É uma falsa adoração. Verdade? Agora, veja bem, existe algum ataque a esse verdadeiro dia de adoração, a essa verdadeira adoração? Sim. Sim? Claro. Como, Dornelles? Bom, para você ter uma ideia, nós falamos do sábado para as pessoas, hoje, mas isso já caiu, isso não existe mais, isso foi enterrado na cruz. Por quê? Porque Satanás quer nada mais ou menos do que confundir o homem e trazer adoração para si próprio. Ele não admite que nós adoremos ou não o Criador. Ele quer adoração também. Então ele cria na mente do ser humano de que não existe mais, que caiu na cruz, que era a lei mosaica, entendeu? Então a grande diferença é essa. Por isso que nós temos uma confusão muito grande chamada Babilônia. E nós vamos falar agora no apelo final de Deus, que é um tema de quinta-feira. É isso aí. Mas antes da gente voltar lá, olha aí, eu gostaria de ler um pequeno texto aqui da Ellen White. Ela fala no livro Ciência do Bom Viver, baseado na tua introdução da lição de quarta-feira, certo? Ela diz assim, nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo, e não nos achamos na liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Olha só, no finalzinho ela diz, a obediência às leis de saúde deve ser considerada questão de dever pessoal, e temos que sofrer os resultados da lei violada. Quando nós violamos a lei, as leis de saúde, e nós deixamos de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, em todos os aspectos. Sabe, é no dormir cedo, na atividade física, na alimentação,
não é só a restrição alimentar que resolve a questão. Eu posso, por exemplo, falar assim, eu não vou comer carne, vou parar de comer carne, mas eu como um pudim inteiro de sobremesa da minha comida natural, e aí? Eu comi arroz integral, comi bife de soja, e depois eu como um pudim inteiro. Eu fiz uma restrição alimentar de uma coisa, mas estou comendo outra errada, e comendo demais. Não adianta, né? Então, o chamado aqui é para cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo de Deus. E tem mais uma coisa, você não consegue, antes do David falar, você não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade se você está com o teu corpo inflamado, inflado, explodindo. Se você não cuida dele direito, a tua saúde, você não consegue prestar uma verdadeira adoração a Deus. Pode falar, David. Você queria falar, David? Romário quer falar ali, deixa o Romário falar. Romário. Tem que liberar o microfone, Romário. Tem que ligar o microfone, Romário. Tá me ouvindo? Beleza. Agora sim. Vamos. Tudo bem. Boa noite a todos. Desculpa aí, eu fiquei meio perdido aqui na reunião, mas entrei um pouco atrasado. Mas tema bacana essa compreensão mais plena da verdade. O autor da lição, o pastor Mark Tillen, ele coloca assim, bem veemente que esse apelo aí, quando nós temos temer a Deus, tem a ver com o que pensamos. É um apelo a viver para agradar o Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos. Mas o autor da lição faz uma citação de Eclesiastes 12, o versículo 13 e 14. Interessante que eu gosto muito desse verso da Bíblia, porque eu pergunto ao camarada sempre assim, você é homem? Aí o cara fala assim, você considera-se como homem? O cara fala assim, pois é. Mas tem um recado interessante na Bíblia, que é bem assim, está escrito aí em Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, assim, o apelo maior para Deus, para nós, seres humanos, e eu falo assim, em geral, o resumo de tudo isso aí, obedecer os seus mandamentos. Quando Deus chama para essa compreensão mais plena da verdade, é isso que nós já fazemos, né? E que nós temos que levar essa verdade plena a outras pessoas que não a conhecem. Então, assim, as pessoas que dão estudo bíblico, essa lição realmente, o que aconteceu na semana passada, vem também abordando essa semana a mesma temática, entendeu? E isso que nós aprendemos, essa verdade plena, não é para nós, isso não vai fazer sentido nenhum, só que nós ficarmos com isso guardado e não passarmos para outras pessoas. E amém para as pessoas que têm essa iniciativa da classe bíblica, tem que estar buscando isso aí. Eu não posso falar o mesmo, porque eu não tenho participado da classe bíblica e nem tampouco tem dado no estudo bíblico esse ano. Mas tem falado de Jesus para as pessoas, que tem abordado e tem levado uma palavra de conforto para elas. Mas é importante essa verdade plena. Tá? Obrigado, Romário. Foi importante a sua participação. Quinta-feira vem falando do apelo final de Deus, o que você estava introduzindo, Dornelles. É isso aí. Eu estava introduzindo sobre isso, né? E até a pergunta fala interessante, né? O que aprendemos sobre a Babilônia espiritual nesses versos? Assinar a alternativa correta, né? Aí a pergunta diz assim, ela se tornou santa, pura e alva como a neve? Não. Ela aconteceu o seguinte, ela se prostituiu com os reis, né? E as nações da terra. Ou seja, Babilônia criou tantas coisas, e Babilônia, no Apocalipse, ele quer dizer uma igreja que não segue os mandamentos de Deus, né? E é muito difícil a gente explicar para muitas pessoas que se dizem cristãos e que não guardam o dia de sábado, né? E fica terrível. Toda sexta-feira eu tenho mandado, não sei se vocês notaram ali, que eu tenho mandado um pouquinho de pensamento, alguma coisa assim, né? Mas eu não mando só para a igreja, não. Eu mando para os meus amigos, eu mando para o grupo de guias, e hoje pela manhã começaram com músicas de umbanda, de candomblé, tudo que eles colocam, eles sabem para me provocar. Aí eu coloco uma música assim, ó. A música de Jó eu coloco, né?
Eu adoro é pelo que ele é, não pelo que ele fez por mim, né? E a mesma coisa é isso. Nós, como adoradores que somos de Deus, devemos ter a razão de lutar contra a Babilônia. Não agredir, mas dizer, Babilônia é Babilônia, rainha das meretrizes. Caiu Babilônia. Esse é o nosso grito final, na hora do momento que Cristo estiver voltando. Sabe, eu vejo aqui o apelo final de Deus é que, por exemplo, eu estava conversando com um amigo um dia desse, ele falou assim, Valdeir, eu trabalho 6 dias durante a semana, e as minhas folgas sempre são no último dia após, no dia subsequente após o meu último dia de trabalho, mas nem sempre são os mesmos dias, às vezes a minha folga é na segunda, às vezes a minha folga é na quinta, às vezes a minha folga é no sábado, às vezes a minha folga é no domingo, assim, e todo dia de folga para mim, quando eu conto do primeiro dia que eu comecei a trabalhar, da 7ª. Então eu também sou um guardador do 7º dia. Então aqui nós vemos que Babilônia representa um falso ensino, né? Um falso sistema de religião. E nós vemos hoje todos nós aqui compreendemos, é lógico, vemos muitas religiões adorando um falso sistema de adoração. Ou seja, querem colocar o seu próprio conhecimento, a sua própria interpretação de seres humanos, né, cheio de pecados, cheio de defeitos, no lugar de Deus e querendo modificar as coisas. Então, nós percebemos aqui que o apelo final de Deus é assim, ó, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, né? Porque é chegada a hora do seu juízo. Uma hora ele vai trazer a juízo coisas boas e coisas más. E ele nos chama a atenção para um apelo final para adorá-lo verdadeiramente. E nós temos aqui uma distinção, uma separação entre o que é certo e o que é errado. Por exemplo, o Ribeiro mencionou muito bem agora há pouco, só um minutinho, Romário, mencionou muito bem agora há pouco, que aqui está nos trazendo a atenção ao verdadeiro dia de adoração. Porque quem fez esse dia de adoração, esse verdadeiro dia, é o verdadeiro Deus, criador de tudo. Romário, por favor. Olha só, esse apelo final de Deus, né, tem muito a ver com Apocalipse 14:12, onde ele apresenta assim, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, assim, guardar os mandamentos de Deus é guardar os mandamentos de Deus. Obedecer o que Jesus fez, e pela essa fé também, Jesus também guardou os mandamentos, é você realmente atender esse apelo de Deus. Sai dela, povo meu. Dela quem? De Babilônia. E ele fala que você tem que sair dela, para que você não seja participante, não seja afetado, não seja embriagado por essa prostituta. Agora, assim, é triste mesmo você ver pessoas sinceras, né? Eu tenho um funcionário que trabalha comigo, já tem 5 anos que ele trabalha comigo, católico mesmo, dedicado, entendeu? Não que a gente não teve a oportunidade de falar de Jesus para ele, de uma verdade para ele, ele conhece plenamente Jesus, né? E tudo, mas assim, é triste você ver as pessoas sendo realmente... Rapaz, você já viu o que é uma pessoa embriagada? Rapaz, essa temática, quando ela vem dessa forma, entendeu? E assim, que é embriagado por essa situação assim, Babilônia, ela tem realmente um poder, um poder destruidor, um poder, vocês não têm ideia do tamanho que é esse poder na mente das pessoas. E assim, se não for com muita oração, se não for com muita intervenção mesmo divina, as pessoas não vão largar esse caminho. Agora, tem umas que vai ser tocada realmente pelo Espírito Santo e vai ser aberta os olhos, vai ser aberta os ouvidos, entendeu? E elas vão entender e vão compreender esse chamado. Agora, se eu não falar, as pedras, o que vai fazer? Elas falarão. É isso aí. Ok. Interessante é que o apelo final de Deus é retirai-vos, né? Dela, povo meu, da Babilônia, né? Do engano, né? Dessas incertezas que o mundo propõe quando Deus propõe a verdade. Sim, Antônio? Não, eu queria comentar que o Romário fez uma informação interessante a respeito de embriaguez, né? Como ela é considerada prostituta, porque ela embriaga os homens, né? É a função disso.
Né? Então, o que acontece? Faz com que as pessoas sejam... Uma grande coisa que a gente tem comentado muito é o seguinte, todo mundo diz assim, mas tu guarda o sábado, mas não tem problema, eu guardo outro dia, porque o Deus é o mesmo. E eu respondo sempre com a mesma frase, existe somente um Deus. O Deus meu não é o Deus de muita gente, pelo fato de que o meu Deus é o Criador. Mas eu tenho colegas meus que se dizem cristãos, colegas de trabalho, e que dizem o seguinte, que creem ainda na Pangeia, e creem na evolução dos animais e do ser humano. E teve uma que chegou a dizer para mim uma coisa esses dias ainda. Eu sou cristã, eu creio em Deus, mas eu gosto muito de fazer perguntas e de duvidar. Se você duvida, você não acredita. E quando você não acredita, você não é adorador, porque o adorador crê e acabou por ali. Agora, como adventistas do sétimo dia, nós não somos simplesmente uma igreja e simplesmente um povo, né? Deus nos levantou para levar uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que salva, de um Deus que é verdadeiro, soberano e que rege as suas leis, e essas leis servem para o nosso crescimento espiritual, para nos manter firmes nos seus caminhos, porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, e ela é o quê? Luz para os nossos caminhos. E aquele que teme ao Senhor guarda os seus mandamentos. Agora, David, você que está por aí, a pergunta no número 9 diz assim, em Apocalipse 14, 7, 9 e o verso 11, que existe aqui 2 objetos distintos que foram destacados desses versos. Quais deles foram? Nós vamos ter aqui que vai aparecer a imagem da besta. Essa imagem da besta, ela vai ser uma imagem que vai ser levantada para adoração. E no Apocalipse, Valdeir, nós vamos ter 2 tipos de adoração. Nós temos a adoração da verdadeira trindade e da falsa trindade. Qual é a verdadeira trindade? É Deus o Pai, é Jesus o Filho, que no Apocalipse, 99% das vezes que fala Cordeiro se refere a Jesus e ao Espírito Santo. Espírito Santo, Deus e Jesus. Em Apocalipse 12 e 13, nós temos o começo da explicação da contemplação. O dragão, que representa Satanás. Nós temos a besta que sobe do mar, que representa o poder religioso que vem de Roma, poder papal. E você tem a besta que sobe da terra, que representa o poder democrático e o poder militar dos Estados Unidos ao longo do tempo, e principalmente na reta final, que ele dá vida à besta do mar. Então você tem a falsa adoração e tem a verdadeira adoração. Então aqui em Apocalipse 14, verso 9, vai falar que quem adorar essa falsa besta que impõe uma guarda de um dia específico, vai receber o selo da besta. E fica só nisso? Fica numa boa, recebendo ali o selo da besta, podendo comprar, podendo vender, fica só nisso? Não. Vai receber o que no Apocalipse é chamado de flagelos, ou pragas, ou consequências. Por quê? Porque afrontou a lei de Deus. Afrontou o Criador. E afrontou a verdadeira mensagem. Isso aí. Ou seja, aqui existe um paralelo entre o que é certo e o que é errado, a verdadeira adoração e a falsa adoração. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, ele tem nos dado essa verdade, tem nos mostrado essa verdade, tem nos ensinado a caminhar por essa verdade, para que nós proclamemos essa mensagem de verdade àqueles que ainda não a conhecem. E eu acredito que, sabe, David, eu fico pensando assim, aqui no flagelo, né? Aqueles que não se submetem a si mesmo, à vontade de Deus, no dia do juízo, eu acredito, eu não vou nem ler os termos que a Bíblia diz aqui, mas numa linguagem mais simples, assim, todos nós vamos ser levados a juízos pela verdadeira adoração ou pela falsa adoração. Embora não sei qual seja as minhas obras, se são boas ou são más,
elas vão ser levadas a juízo. Agora, aquele que sofreu o flagelo, o castigo, esse vai pagar um preço muito caro. É por isso que Deus faz um apelo para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Sim, David. E Romário? Romário, por favor. Romário. David, só para concluir a sua temática aí, olha só, e vão provar da ira de Deus. Eu tenho medo quando fala da ira de Deus. Eu tenho medo, nossa, isso assim, nome, sabe, eu fico assim, sabe o que é uma temente mesmo assim, rosto voltado para a terra? Porque, rapaz, você já imaginou afrontar Deus e provar da ira de Deus, David? Pode concluir, David. Eu queria só destacar o verso 12 do capítulo 14. Talvez seja o verso mais importante para a nossa denominação. Ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ok? E tem o Espírito, né? E tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10 vai dizer: é o Espírito de profecia. Então, qual é a marca do povo que permanece ao lado de Deus durante todo o processo final da história do mundo? Quem guarda os mandamentos e quem tem a compreensão, quem consegue entender pela revelação de Deus o espírito de profecia. E aí, aí entra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fomos chamados para resgatar as 3 mensagens angélicas, que é a verdade presente. Falar sobre o Deus Criador, e que apresenta o sábado como dia de descanso, apresentar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, apresentar a verdadeira adoração e apresentar um povo que persevera. O que significa perseverar? Esperar. Aqui no nosso grupo mesmo, nós temos jovens, mas nós temos pessoas há décadas e décadas esperando. Isso chama perseverança. Você aí, meu velho. Olha só, eu acredito que Deus, ele na sua onisciência, onipotência e onipresença, ele é muito bondoso em todas as eras, em todas as gerações, e a sua mensagem é presente para o tempo do fim, está aqui em Apocalipse. O Apocalipse todo ele fala da volta de Jesus, né, da sua misericórdia, né, do seu perdão, de um compromisso a um povo que guarda os seus mandamentos e tem o seu testemunho, e as orientações para que esse povo caminhe em sua verdade. Mas ele também tem um juízo para aqueles que são desobedientes. E é interessante. Oi? Antes da gente terminar aqui a lição, que acho que vai já passando de 1 hora de gravação, né? Estamos finalizando. Nós podemos resumir a lição dessa semana todinha em 2 coisas. 2 elementos que está contido no verso que o David acabou de comentar, o Romário comentou sobre ele, que é o 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Então, fé e obediência são os elementos inseparáveis. Fé em quem? Em Jesus. E obedecer a quem é o que ele mandar. Fé e obediência são os elementos centrais aqui da adoração, da mensagem dessa semana. Eu acho que resume muito bem. Muito bem. Ok, então eu gostaria de encerrar, nós já estamos no nosso tempo avançado. Deus, ele está chamando a sua igreja hoje, como ele chamou o antigo Israel do passado, a fim de se reerguer nessa terra como luz, proclamando a sua verdade e nela firmados, nos dando a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Nós cheguemos a essa verdade, que nós temamos a Deus e que nós demos a Ele a glória, a honra e o louvor, porque esse é o nosso dever. Até o próximo sábado. Amém. Abençoe. Bem.